Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. Avivamento ou ação política. Sejamos rigorosamente bíblicos. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude a transmitir a sua palavra. Amém. A crise que tanto angustia o Brasil neste momento não será resolvida apenas com a eleição de homens tementes a Deus, capazes e que se comprazem em zelar pela coisa pública e pelo bem comum. Nesta instância tão difícil, conturbada e desafiadora, a maior urgência do Brasil é a de um avivamento bíblico genuíno, como o que experimentamos no início do século XX, com a chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre. Se não fosse o movimento pentecostal, não teríamos resistido às várias investidas de ideologias ruins, daninhas e agressivas, como o nazismo e o comunismo internacional, que já causaram a morte de milhões de pessoas na Europa, na África, na Ásia e nas Américas. Eis porque devemos retornar imediata e incondicionalmente aos santos profetas e aos apóstolos de nosso Senhor. O retorno urgentíssimo à Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Nossos pioneiros aportaram em Belém do Pará, no dia 19 de novembro de 1910, no poder e na virtude do Espírito Santo. Empunhando corajosamente suas Bíblias, implantaram em nossa pátria o Evangelho completo de Jesus Cristo, conforme o encontramos em o Novo Testamento. Eles sabiam que sem as Santas Escrituras, o avivamento é impossível, porquanto todas as ações genuínas do Espírito Santo são deflagradas quando os crentes se voltam à Palavra de Deus e ao Deus da Palavra. Segundo Crônicas, capítulo 34, do versículo 15 ao 33. Passadas já todas essas décadas, o Espírito Santo constrange-nos a um retorno urgente e incondicional à Bíblia Sagrada. Doutra forma, não lograremos sobreviver às provações, às dificuldades e às lágrimas que, profeticamente, nos reservam os últimos dias da Igreja do Cordeiro neste mundo que jaz no maligno. Antes de tudo, voltemo-nos aos pressupostos absolutos concernentes à Bíblia Sagrada, extraídos da própria Bíblia, sem os quais não conseguiremos interpretá-la corretamente e corretamente praticá-la. Leiamo-la, pois, convictos de que ela é, de fato, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Logo, ao invés de enredarmos-nos por hermenêuticas pós-modernas e alheias ao Divino Consolador, tenhamo-nos no coração esta verdade áurea. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Lucas 24 e versículo 27. Além disso, tem ela o Espírito Santo como seu real e mais autorizado intérprete. João capítulo 14 e versículo 26.
Estejamos precavidos, outros sim, com o chamado método histórico crítico. Este subproduto do iluminismo e do racionalismo, que jazia sepultado, emergiu das trevas por volta da década de 1980 para desconstruir a Bíblia Sagrada, como se a Sagrada Bíblia não fosse a palavra de Deus. Aliás, este é o mais notório pressuposto do método histórico crítico que, sem o percebermos, sequestrou seminários e institutos bíblicos dantes conservadores e comprometidos com a evangelização do mundo. Portanto, se ansiamos por um avivamento espiritual, incentivemos a leitura e o estudo da Bíblia Sagrada, que a leiamos e a estudemos individual e publicamente. Seja na igreja, seja no recesso de nosso lar, leiamo-la e estudemo-la, e nela meditemos dia e noite. Se assim o fizermos, o reavivamento pelo qual tanto almejamos não demorará a chegar. O retorno urgentíssimo à oração, sem a qual não pode haver um avivamento genuinamente bíblico. A história da Igreja cristã cala-se acerca dos avivamentos autenticamente bíblicos que tiveram início sem o retorno urgente e incondicional à oração. Infelizmente, o avivamento em nossos dias vem sendo confundido com ativismo social, empresarial e político. Confundem-no ainda com liturgias insanas, escandalosas e blasfemas. Veem-no igualmente como sinônimo de ajuntamentos, gritos estridentes, aparatos eletrônicos e espetáculos profanos. Como se não bastasse tanta balbúrdia, confundem no outro sim com artifícios psicológicos, como a já daninha e antibíblica teologia do coaching. Voltemo-nos à Igreja Apostólica. Ali, apesar da perseguição reinante, os primeiros crentes viviam em constante oração, conforme relata Lucas, o rigoroso historiador sagrado, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, e versículo 42. No auge da provação, quando os santos apóstolos experimentavam o furor do sinédrio, puseram-se eles a clamar pela intervenção do Senhor. E como resultado, o Cordeiro respondeu-lhes inconfundivelmente. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4 e versículo 31. Por conseguinte, se ansiamos por um avivamento lidimamente bíblico, comecemos a orar como oravam, clamavam e intercediam os cristãos apostólicos. Oremos nos cultos públicos, nas devoções domésticas e onde nos for possível orar. Se o fizermos, como temos de fazê-lo urgentemente, o avivamento não demorará a bater às nossas portas. O resgate urgentíssimo de nossos púlpitos, conforme o requerem os santos profetas e apóstolos. Num dos momentos mais angustiantes da história de Israel, o sacerdote Esdras assumiu o púlpito e, desde as primeiras horas da manhã até o meio-dia, ensinou a palavra de Deus ao povo. Neemias capítulo 8 e versículo 3. Em suas mãos, o livro da lei, a inspirada, inerrante e inexaurível palavra de Deus. Terminada a exposição sagrada, esta foi a reação dos judeus nativos
e egressos do exílio babilônico, e Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Neemias capítulo 8 e versículo 9. Ante a exposição da palavra de Deus, o povo lamenta e chora. E como resultado de seu choro e lamento, envia-lhes o Senhor um grande e poderoso avivamento. Constrangidos, os filhos de Judá e os demais israelitas confessam seus pecados, abandonam seus maus caminhos e firmam um propósito perante suas autoridades de obedecer à lei de Deus, conforme lhes expusera o piedoso e doutíssimo Esdras. Urge, pois, resgatarmos o culto pentecostal. Nalgumas igrejas é tablado de danças, noutras picadeiro circense, noutras arena de apresentações bizarras e sensuais. Nele já não aparecem os pregoeiros da justiça como Noé, Jeremias e Paulo, mas comediantes e stand-ups. Todos querem fazer o povo de Deus gargalhar, quando o momento exige choro e lágrimas, segundo profetiza Joel. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Joel capítulo 1 e versículo 13. Que o nosso púlpito volte a ter a madeira da cruz de nosso Senhor e o lenho eloquente e corajoso de Esdras, o habilíssimo escriba de Jeová. Se pregarmos a palavra de Deus, como faziam Daniel Berg e Gunnar Wingren, e como nos urge a Bíblia Sagrada neste momento, em breve teremos um grande e poderoso avivamento que, desde o Brasil, contagiará o mundo todo com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Assim será. A posição da Igreja de Cristo perante os poderes da República, conforme o padrão bíblico. No que concerne a política nacional, nós, ministros do Santo Evangelho, temos dupla obrigação a cumprir, uma sacerdotal e outra profética. Sem mais tardança, por-nos-emos a orar ainda mais para que as autoridades dos três poderes da República cumpram, com excelência e harmonia, os seus deveres constitucionais e não avancem além desses limites. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. Outros sim, com o mesmo empenho e zelo, não deixaremos de exortar os potentados, a quem respeitamos e por quem intercedemos perante o Deus Supremo, quando eles se fizerem réprobos, pois dessa forma agiam os santos profetas. Daniel capítulo 4 e versículo 27. Quanto à política partidária, não é conveniente que nela nos imiscuamos, porque temos de preservar a nossa autoridade sacerdotal e profética. Além disso, levaremos sempre em conta a exortação apostólica. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2.
Todavia, como pastores do rebanho de Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, temos a obrigação sagrada e intransferível de alertar nossas ovelhas concernente ao perigo de virmos a eleger candidatos cujas agendas firam os valores absolutos e inegociáveis da Bíblia Sagrada, a soberana Palavra de Deus, e os pressupostos da ética cristã, também inegociáveis e absolutos. Portanto, não faremos política partidária, mas não deixaremos de precaver o povo de Deus com respeito ao perigo que representam determinadas agremiações políticas. Além dessas fronteiras, não avançaremos, pois somos homens de Deus. Mas jamais deixaremos de agir, tendo em vista os pilares da cosmovisão cristã: Deus, criação, queda, redenção e consumação. Nada faremos, pois, que contrarie a palavra de Deus, porquanto nosso compromisso é com o Deus da palavra. A busca urgentíssima de um avivamento conforme nos preconiza a Bíblia Sagrada. Muitos crentes e obreiros ainda não se despertaram para esta perturbadora realidade. Já estamos no limiar da grande tribulação. Isso significa que a iminência do arrebatamento da igreja, a imaculada e pura noiva do Cordeiro, não pode ser ignorada. Se não atentarmos às profecias e aos sinais bíblicos, ficaremos exilados neste mundo quando do estrugir da última trombeta. Despertemo-nos. Em breve, Cristo voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se já estamos às voltas com os dias trabalhosos, acerca dos quais nos alerta o Santo Apóstolo, como procederemos? Antes de tudo, clamemos a Deus por um poderoso avivamento espiritual que, tendo como epicentro o Brasil, venha a contagiar as Américas, a Europa, a África e a Ásia. Não nos conformemos com a degenerescência destes últimos dias, porque ainda temos as propriedades do sal e da luz. Logo, ante os perigos que já nos ameaçam concretamente, oremos com o profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, e versículo 2. Voltemo-nos, pois, à Bíblia Sagrada, à oração e, sem demora, à doutrina da santificação. Por que tanta leniência e tolerância com o mundanismo? Sob o nosso olhar complacente, vemos ele tomando igrejas, congregações e instituições. O divórcio já é praticado entre nós como se procedesse de algum texto sagrado. E na descostura do tecido familiar, o adultério, a fornicação, o pecado de Sodoma e Gomorra e a pornografia vêm arruinando esposos, esposas, pais, mães e filhos. Se não nos adiantarmos para salvar a família cristã, o ideal do casamento bíblico, heterossexual, monogâmico e indissolúvel, corre o risco de desaparecer. A Igreja de Cristo, a virginal esposa do Cordeiro, em sua marcha a Jerusalém Celeste, jamais se omitirá em proclamar o Santo Evangelho e de apregoar somente o que convém à sã doutrina. Portanto, se formos rigorosamente bíblicos,
e comprovadamente santos, poderemos salvar o Brasil de tragédias que já comprometem nações vizinhas, irmãs e em Jesus Cristo tão amadas. Leiamos a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Oremos para que o Senhor intervenha em nossa pátria. E dessa forma, a resposta divina não nos faltará. Portanto, se formos rigorosamente bíblicos, salvaremos o Brasil. Somos cidadãos brasileiros, mas antes de tudo, cidadãos da Jerusalém Celeste. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Criador do céu dos céus e do ser humano. Neste momento, Senhor, agradecemos-te pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Nós acreditamos piamente na atualidade da efusão do Teu Espírito Santo com a distribuição dos dons espirituais. Neste momento, Senhor, pedimos-te, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que nos mande um poderoso avivamento espiritual. Que nos voltemos, Senhor, à Bíblia Sagrada, a Tua inspirada e inerrante palavra. Que nos voltemos também, Senhor, à vida de oração, de intercessão, de clamor, de choro, de lágrimas. Porque carecemos da Tua presença, da Tua intervenção em nosso país. Ó Deus, que nos voltemos também à doutrina da santificação, porque somos instados por Tua palavra a sermos santos, caso contrário, jamais ver-te-emos. Ó Deus eterno, salva o Brasil, socorre o nosso país, manda-nos um grande avivamento, para que possamos evangelizá-lo ainda mais de norte a sul e de leste a oeste. E toma nas tuas mãos o nosso presidente, o Senhor Jair Messias Bolsonaro. Dá-lhe graça, sabedoria, e que ele haja sempre, Senhor, de acordo com a Tua palavra, visando o bem comum e o bem de nossa república, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai eterno, precisamos de um grande avivamento em nosso país, e sei que não nos faltará. Caso contrário, estaremos perdidos, mas nós confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós Te amamos. Pai, peço-Te um grande e poderoso avivamento bíblico, genuinamente bíblico, legitimamente bíblico. Manda-nos, pois, este avivamento. É o que te peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Orai por mim. Sem Jesus nada sou e nada posso fazer. Amém.